minasan, tudo bem com vocês? Aqui é Yasmin, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu tô com um produto que é um pouco polêmico e que eu sei que vai dividir opiniões. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas eu fiquei muito curiosa, muito interessada a respeito disso e eu decidi trazer pro canal e montar junto com vocês e ver como que fica o resultado final, se vale a pena ou não. Papercraft, né? Anime Papercraft. Nada mais do que são figuras só que de papel. Elas geralmente são inspiradas em vários personagens. A gente tem Kimetsu no Yaiba, tem Genshin, tem Anya, tem Chainsaw Man, Sailor Moon. Todo tipo de personagem que você imaginar você vai encontrar. Você encontra eles facilmente lá no Pinterest, de graça. Gente, eu não sei falar Pinterest. Eu não sei se é Pinterest, se é Pinterest. Eu não sei, mas enfim. Essas Papercrafts são feitas de fã pra fã. E tem também aquelas feitas por autores que vendem, tá? Tem as licenciadas e tem as gratuitas. A que eu vou trazer pra você hoje é gratuita. A personagem se chama Komi-san. Ela é de um anime que fala sobre ansiedade social. Então é um anime muito bom de assistir, muito engraçado. Eu super recomendo pra vocês. E a Komi-san, gente, ela é um amor de pessoa. Eu amo a personalidade dela, eu amo o jeitinho dela. Mesmo com a ansiedade social dela, você vê que ela tá tentando o máximo ali pra fazer amigos, pra levar uma vida o mais comum possível. E eu simplesmente amo demais esse anime. Eu estou louca atrás das figures price dela. E bem, falando em scale, essa figura que eu tenho hoje aqui é baseada na scale dela. Então ele vem assim, ó, igual como se fosse um quebra-cabeça. E eu estou muito curiosa. Eu amo quebra-cabeça, eu amo puzzle, eu amo bloquinho de montar. E esse daqui, eu acredito que eu vou me divertir muito. Pode ser difícil, mas, sabe, eu tô com um sentimento muito bom. Inclusive, para esse projeto, eu utilizei um papel muito mais resistente do que o comum, aquele papel A4 de ofício que você tem em casa, aquele chamequinho. Geralmente ele tem ali 90 gramaturas e eu precisava de um papel muito mais resistente. E por isso eu utilizei esse daqui, esse papel aqui, que ele é de 140 gramaturas. Agora o de 180 e o de 200, eu acho ele um papel muito mais rígido. Então, sem mais delongas, vamos começar. Eu imprimi as peças no tamanho A4 e tem algumas que eu não me atentei que ela tem que ser impressa frente e verso, que é o caso dessas aqui. Então eu vou ter que colar para não perder o projeto. Agora que está tudo devidamente colado, eu vou começar pela página das pernas, que é o que eu não precisei fazer essa gambiarra. Então vamos começar. Enquanto eu colava, eu percebi que ficava uma linha branca, então eu decidi pintar os encaixes para que quando eu fosse colar ficasse tudo uniforme. Eu havia dito que a comissão é um projeto de 7 páginas, mas na verdade, se a gente for considerar as partes que são frente e verso, então é menos papel para dobrar. Por isso, eu já estou na segunda parte, que é onde eu estou dobrando a parte dos braços e o do busto.
finalmente chegamos na terceira parte e essa foi definitivamente a mais tranquila de todo o projeto. É onde eu monto a saia e termino também o blazer dela, então foi bem tranquilo, as peças eram bem grandes, então não tinha tantos detalhes. Algumas peças que eu tive que colar a folha no verso ficaram um pouco pesadas, então eu tive que usar a washi tape para segurar enquanto a cola secava. Só que isso não ajudou muito, então eu tive que apelar por o Super Bond, que foi o que aconteceu aqui nesse cabelo, por exemplo. A cola normal, tradicional, não estava mais segurando, e aí o Super Bond foi a melhor solução que eu encontrei. E finalmente estamos na última parte, que é a página do rosto e dos cabelos. Então eu já estou bem mais tranquila, bem mais aliviada e eu confesso que eu não vejo a hora de terminar esse projeto. Ok, Minasan, terminei de fazer o projeto e vamos começar a conversar porque tem muita coisa que eu quero falar com vocês. Eu acredito que eu vou me divertir muito. Esse tipo de projeto aqui, pra vocês terem uma ideia, ele fez eu quase desistir do canal. Chegou no momento que eu olhei assim e pensei, quer saber, eu desisto, chega. Eu quero só fazer um brigadeiro, deitar na minha cama, me embrulhar, chorar um pouquinho e assistir um filme. Prontinho, Minasan, terminei de fazer o projeto. E aí, agora a gente vai falar um pouco sobre as considerações finais, se vale a pena ou não. Porque eu tenho um mix de emoções para compartilhar com vocês sobre o Papercraft. Então, senta lá, pega sua pipoquinha, pega aí alguma coisa para você comer, porque eu tenho muita coisa para conversar com vocês. Primeiro de tudo, não é uma atividade que eu recomendo se você quer algo para ontem. Isso porque esse tipo de projeto, ele requer de você muita paciência. E você tem que ir fazendo aos poucos. Não adianta você querer fazer tudo de uma vez, porque não dá certo. Eu tive muita dificuldade para fazer a comissão. E isso porque ela é um projeto extremamente simples. Sabe aquela sensação quando você tá colando o produto e aí, a cola não seca e aí você acha que tá seco e você vai pegar e ele desmonta e você começa a chorar? Foi quase isso que aconteceu comigo. Eu só não chorei porque eu sou muito controlada. Essas figas, elas são muito polêmicas, porque primeiro, a gente não sabe, né, se realmente pode ser considerada figas ou não por conta do material do produto. Segunda polêmica está relacionada ao preço. Então, eu já vi essas figas sendo vendidas a partir de R$80. E isso é, de certa forma, controverso. Eu concordo até a certo ponto, por quê? Se você juntar mais R$20, você compra uma figa de R$100 original e de plástico, que tem uma durabilidade muito maior, que vai ficar ali na sua coleção por muito mais tempo do que o papel. Realmente, quando você põe na balança uma figa de papel e uma figa de plástico original, realmente a de plástico ela se torna muito mais viável e a de papel se torna, obviamente, muito cara. Então nisso eu não discordo. Porém, tem um pequeno ponto. Esses moldes de papel, eles são inspirados nas figas Scale, ou seja, naquelas que custam mais de R$1.000 em diante. Então, se você colocar na balança também o preço de R$80 numa para R$1.000 em outra, realmente o que vai ser mais viável, para quem não tem condições de pegar Scale, vai ser a de papel. Porém, tem outro porém, que R$80 é um preço que eu tô falando aqui por alto para vocês, mas ela pode chegar bem mais caro, dependendo do modelo. E outra polêmica que tem a respeito do Papercraft
também relacionado ao material. Sobre a questão de cuidado e manuseio. Eu vi muita gente falando, não pode cair água que vai estragar, você dá um soco, vai quebrar, vai estragar o produto, se você amassar, encostar, já era, estragou o produto. Então, assim como figas de plástico também, todo produto que é colecionado, a gente não fica pegando toda hora, a gente não fica brincando de tacar na parede, de fazer coisas, é só ter cuidado, é óbvio. Eu sei que tem gente que faz isso, eu já vi loucuras. Pra vocês terem uma ideia, eu vi recentemente uma trend, desculpa o que eu vou falar, mas umas pessoas assim um pouco loucas, pra mim é loucura. Pessoas pegando o OB usado e espremendo em cima das figas. E pra mim assim, gente, isso é loucura, tá? Me desculpa, eu não vejo graça nenhuma nisso, eu não vejo assim, eu acho isso doentio, pra ser bem sincero. É por isso que o pessoal olha pra essas coisas e fala, o taco é fedido, sabe? Eu acho um desserviço pra comunidade geek, pra comunidade otaku, que gosta, que faz coleção dessas coisas, vir esse pessoal com essa trend. Eu vi fazerem isso com a Hatsune Miku, com Gojo Satoru, e nossa, eles fizeram com mais outros personagens também, que eu não vou lembrar agora, eu sei que tem uma lista de personagens com quem já fizeram isso. E eu fico assim, gente, sabe? Nossa, que nojento, sabe? É muito nojento, gente. Não é porque é biológico, que é do nosso corpo, que você vai ficar fazendo essas coisas, sabe? Eu tenho tanto cuidado com minhas figas, pra vocês terem uma ideia, eu às vezes penso que elas estão com frio. Pego paninho ao redor delas. Então, voltando, ela é enorme, tá? Olha o tamanho. Ela tem aproximadamente 30 centímetros de altura. Pra vocês terem uma ideia, uma figa que eu tenho aqui, pra comparar o tamanho. Olha isso. Olha isso. Ela é gigante, ela é enorme, tá? E essa daqui, ela tem uns 18 para 20 centímetros de altura, então, olha a diferença. Eu não gostei, vou ser bem sincera pra vocês. Eu achei que, pra uma primeira tentativa, ficou muito boa. Pro vídeo, eu acho que não ficou bom. Pra expor na internet, eu acho que não ficou bom. Então, pensando nisso, eu decidi adiar o vídeo por mais uma semana. E aí eu decidi refazer ela, só que dessa vez no tamanho menor, uma folha tamanho A5. Resultado final. Ficou 1000 vezes melhor. Eu ainda acrescentei alguns detalhes nela, como algumas mechas de cabelo para deixar mais esvoaçante, como vocês conseguem ver aqui, tá? E para comparar o tamanho com a tradicional, ó, ficou do tamanho mais ou menos aqui padrão das figas que eu tenho. Então eu, sinceramente, preferi 1000 vezes essa versão. Inclusive, nessa versão aqui, a cola ficou 1000 vezes melhor, a pintura também. Olha só como tá o acabamento, né, da roupa e do cabelo dela. Tá 1000 vezes melhor do que a gente for comparar com a primeira versão. Olha só. A primeira versão é muito mais visível a cola, é muito mais visível aonde teve as dobraduras. E na segunda versão não, ela ficou bem mais discreta. Então essa daqui é o tamanho comum A4 da folha. E essa daqui é o tamanho A5, que seria a metade da folha. A questão da resistência, né, da durabilidade. Então, esse papel que eu utilizei aqui de 140 gramaturas, ele é muito resistente. Por isso, a cola não estava funcionando, a cola tradicional. E eu tive que apelar pro Super Bond. Ela já tomou umas quedinhas aqui e ela não se desmantelou, não amassou. Não, muito pelo contrário. Você pega aqui assim, ó, gente, você não consegue amassar. E eu tô botando força. Por quê? Tá colado com o Super Bond. Então, assim, tá duro. O papel tá mais duro ainda. Ele já tem uma gramatura alta, mas utilizando o Super Bond, ele fica muito, muito, muito mais duro. E a parte que me fez quase desistir do canal, né, gente? Quase desistir do vídeo, quase desistir de tudo aí foi a mão. Porque, misericórdia, gente, nossa. Mas depois, agora que eu tô aqui com o resultado final, gostei muito, muito mais dessa nova versão. Eu voltaria a fazer outra figa? Sim, gente, eu voltaria a fazer. Só que dessa vez eu quero me planejar melhor. Quero sentar com mais tempo, com paciência, para que assim eu possa aproveitar muito mais a experiência do que me estressar. Mas de qualquer forma, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Inclusive, se vocês acham que tá aprovado, acham que ficou bom, comenta aqui abaixo. E também algumas dicas, né, de como melhorar também. Qualquer dúvida ou sugestão, só comenta aqui abaixo que eu vou estar respondendo a todos vocês. E desde já, eu agradeço a paciência de ter assistido o meu vídeo até aqui. E vejo vocês na próxima semana. Bye, bye!